Você já parou para pensar que tudo o que existe, cada planta, cada ser vivo, cada respiração, depende de uma única substância? A água. Ela cobre mais de 70% do planeta, molda o clima, sustenta oceanos, florestas e cidades. E ainda assim, é o recurso mais ameaçado da Terra. O que parece impossível é que ela possa acabar. Afinal, ela não evapora, vira nuvem, chove e volta. Como algo que vive em ciclo pode desaparecer? A verdade é que a água da Terra não desaparece. Mas o que está desaparecendo é a parte que podemos usar. Desde o nascimento do planeta, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a quantidade total de água praticamente não mudou. Cada gota que cai hoje já existia quando os dinossauros caminhavam. A mesma molécula que agora corre num rio pode ter passado por geleiras, mares e até pelo corpo de outro ser vivo. Então, por que a humanidade teme a escassez? Porque a água não acaba fisicamente, mas ecologicamente. Ela continua existindo, mas deixa de estar onde é necessária, quando é necessária e da forma como precisamos. A Terra tem oceanos gigantes, mas 97% deles são salgados demais para beber. Dos 3% de água doce, mais de 2/3 estão congelados nas geleiras ou presos em aquíferos subterrâneos. O que resta, menos de 1%, é tudo o que sustenta os mais de 8 bilhões de seres humanos do planeta. O problema é que esse 1% está sendo destruído em ritmo alarmante. Rios que antes corriam livres estão represados, contaminados ou secos. Lagos desaparecem do mapa. Aquíferos subterrâneos estão sendo drenados mais rápido do que se reabastecem. E enquanto isso, o consumo cresce em ritmo insustentável. Em 50 anos, a demanda global por água triplicou. A ciência chama isso de crise da disponibilidade. Porque a água ainda existe, mas não está mais no formato certo. Poluição, desmatamento e aquecimento global mudaram seu comportamento natural. O ciclo da água, aquele mesmo que aprendemos na escola, já não funciona como antes. O calor extremo acelera a evaporação. As florestas, que antes devolviam a umidade para o ar, estão desaparecendo. O resultado é um planeta onde chove no lugar errado e seca onde mais se precisa. Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu mais de 15% de sua superfície de água doce. Lagos da Amazônia sumiram. O Pantanal sofre períodos de seca nunca vistos e cidades inteiras já chegaram ao limite. Em 2014, São Paulo viveu o Dia Zero, o momento em que os reservatórios chegaram a 4% da capacidade. E sabe o que os especialistas descobriram? Que mesmo quando a chuva voltou, o solo já não conseguia reter água. A natureza estava ferida demais. Mas o que talvez seja mais assustador é que a crise da água não é só um problema ambiental. É um problema político, econômico e ético. Grandes corporações perceberam que a água é o recurso mais valioso do futuro, mais do que o petróleo. Empresas como a Nestlé, Coca-Cola e outras gigantes da indústria compram direitos de exploração de fontes e aquíferos por valores irrisórios, engarrafam e revendem por milhares de vezes o preço original. Em alguns lugares, como em Michigan, nos Estados Unidos, comunidades lutam contra essas empresas que drenam a água local, enquanto moradores não têm acesso à torneira. E isso não é exceção. A chamada indústria da água engarrafada movimenta mais de 300 bilhões de dólares por ano. Cada garrafa que você compra é uma gota tirada de algum ecossistema natural. Uma gota que talvez não volte. Enquanto isso, a ONU estima que em 2030 o mundo terá um déficit de 40% entre a demanda e a disponibilidade de água doce. Mas o desequilíbrio vai muito além da sede. A agricultura consome 70% da água potável do planeta. E o mais irônico é que metade dessa água é desperdiçada em sistemas de irrigação ineficientes. Para produzir apenas 1 quilo de carne bovina, são necessários cerca de 15 mil litros de água. Uma única calça jeans consome 10 mil litros. Um simples copo de café?
200 litros, entre plantio, colheita e produção. Cada item do nosso dia a dia é feito de água invisível. Essa é a parte que poucos percebem. A água não está apenas nos rios e nas nuvens. Está em tudo: no alimento, nas roupas, na energia elétrica, no seu celular, na tela em que você assiste este vídeo. Cada escolha de consumo é uma escolha hídrica. E o planeta está pagando a conta. Mas há algo ainda mais perturbador. O desequilíbrio da água não atinge apenas a natureza. Ele muda o próprio clima. Quando as florestas secam, o ar se aquece. Quando os rios desaparecem, as correntes marítimas mudam. E quando o ciclo natural se desregula, o planeta inteiro reage com eventos extremos. Tempestades, enchentes, secas e ondas de calor. Tudo está interligado, e o fio que costura esse tecido é a água. Enquanto o mundo tenta conter a crise, algumas nações começaram a enxergar um futuro ainda mais distópico: o da privatização global da água. Em 2020, a água entrou oficialmente no mercado de futuros da Bolsa de Nova York. Sim, agora é possível especular financeiramente com a água, como se fosse ouro, petróleo ou ações. O que antes era um direito de todos virou um ativo econômico. E aqui está o novo plot twist. Enquanto bilhões lutam por acesso básico à água, empresas de tecnologia estão tentando criar água artificial. A Alphabet, Google, investe em pesquisas para extrair umidade do ar e transformá-la em água potável. A Tesla Energy estuda dessalinização em larga escala movida a energia solar. E startups, na Arábia Saudita, já produzem água condensada diretamente da atmosfera. O sonho é tornar o planeta autossuficiente. Mas o risco é outro: transformar a água em mais um produto controlado por poucos. E isso levanta uma questão ética gigantesca. Será que resolver a crise com tecnologia é o suficiente? Ou estamos apenas mudando de quem depende da água para quem depende de quem a controla? A história mostra que cada vez que o ser humano tenta dominar o que é natural, o preço vem em dobro. A prova está no que já aconteceu antes. O Mar de Aral, na Ásia Central, era um dos maiores lagos do planeta. Em poucas décadas, desapareceu. Tudo porque desviaram seus rios para irrigar plantações de algodão. O resultado foi um deserto tóxico onde antes havia vida. O mesmo está acontecendo com o Mar Morto, que recua dezenas de metros por ano. O homem tenta moldar a água, mas é ela quem molda o homem. Civilizações inteiras já caíram por causa dela. Os maias, os sumérios, os povos de Angkor, todos desapareceram após longos períodos de seca. Quando a água se vai, a cultura vai junto. E quando ela retorna, o mundo que existia já não é o mesmo. Mas há também esperança. Em lugares onde a natureza foi restaurada, a água voltou. Rios que estavam mortos renasceram. No interior da China, um projeto de reflorestamento devolveu o ciclo das chuvas em menos de uma década. Na Etiópia, a construção de barreiras naturais recuperou nascentes perdidas. E na Amazônia, onde o desmatamento é combatido, a umidade se regenera com uma força impressionante. O planeta quer se curar. Ele só precisa que a gente pare de feri-lo. A água é paciente. Ela evapora, se transforma, viaja o mundo inteiro e retorna. Mas quando é poluída, ela também leva consigo o reflexo do que somos. Se despejamos veneno, ela devolve escassez. Se oferecemos cuidado, ela devolve abundância. É o espelho mais fiel da nossa relação com a vida. E talvez a pergunta: a água pode acabar? Esteja errada desde o início, porque a água não vai acabar. Ela sempre esteve aqui e sempre estará. O que pode acabar é a era humana, caso continuemos tratando o que é sagrado como descartável. A água é eterna, mas o tempo da humanidade pode não ser. Ela existia antes de nós e existirá depois. Somos apenas hóspedes temporários do ciclo que ela rege há bilhões de anos. Mas enquanto ainda estamos aqui, temos escolha. Podemos transformar a escassez em equilíbrio, o desperdício em respeito
a ignorância em consciência. Basta lembrar de algo simples. Sem água, não há nada. Nem corpo, nem alma, nem futuro. Então, da próxima vez que abrir uma torneira, beber um copo d'água ou olhar a chuva cair, lembre-se: você está testemunhando a forma mais pura da vida. A água não pertence a ninguém. Nós é que pertencemos a ela. E no fim, talvez o verdadeiro perigo não seja a água acabar, mas ela olhar para a humanidade e decidir não voltar. E no fim, talvez o verdadeiro perigo não seja a água acabar, mas ela olhar para a humanidade e decidir não voltar.